Em 2022, quem me acompanha por aqui deve lembrar, nós lançamos a nossa previdência privada, a Arca Grão. Uma previdência pensada para o investidor, com taxa de administração bem baixa, sem taxa de performance, com aplicação mínima de R$ 100 quando você faz pelo nosso app. Outras plataformas colocaram R$ 1.000, foi o caso do BTG. Mas a ideia era democratizar o acesso a uma boa previdência privada, que é um produto no qual eu acredito. Eu tenho desde quando era militar, fiz um PGBL e foi um ótimo negócio, uma vez que há várias vantagens sucessórias. E agora, em 2025, o Grupo Primo dá mais um passo com essa intenção de democratizar o acesso a bons produtos financeiros para o investidor nacional. E nós lançamos, em parceria com a Investo, nosso primeiro ETF, o GPUS 11, que tem uma proposta clara: replicar o índice S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, com as 500 maiores empresas, com uma taxa de administração muito baixa e uma vantagem que nenhum ETF nacional possui, uma vez que todos compram ETFs nos Estados Unidos e lá a tributação sobre dividendos é de 30%. Nós não usamos essa lógica. Nós fomos para a Europa comprar um ETF irlandês que conta com a estrutura de UCITS e por conta disso só paga 15% de imposto sobre os dividendos. Uma diferença que, ao longo do tempo, faz com que o nosso ETF seja o melhor veículo para exposição via Brasil às empresas americanas. Mas começando por partes, para quem está chegando agora de paraquedas no canal, primeiro vamos entender o que é um ETF. Mas antes disso, eu quero lembrar para aqueles que querem adquirir mais conhecimento que na próxima segunda, dia 9 de junho, nós faremos a melhor oferta da história do Grupo Primo. Nós pegamos o Viver de Renda, que vai para a sua turma 31, juntamos com o do 1.000 ao Milhão, do meu sócio Thiago Nigro, que já teve mais de 100 mil alunos nesse treinamento. No Viver de Renda a gente está com um pouco mais de 45 mil, ou seja, ninguém no Brasil teve mais alunos que o Grupo Primo. E como se não bastasse juntar esses dois treinamentos de grande sucesso, nós pegamos outros 15 produtos. Tem os nossos livros, a assinatura da Finclass, curso de marketing, de vendas, de AI, tudo isso em um pacote de 17 produtos pelo preço de um. Sendo que, ao adquirir um acesso, você recebe outro para dar para quem você quiser. Uma ideia que veio da equipe por conta da proximidade da data de lançamento com o Dia dos Namorados. Inicialmente pensamos só em cônjuge e namorado e depois falou, para não ter constrangimento de perguntar se é ou não, libera, a pessoa dá o acesso para quem ela quiser. E aí, se você quiser aproveitar essa oferta e também ter todos os detalhes, ver os produtos, preço, basta acessar o link da descrição, lembrando que nós temos bônus para os primeiros inscritos. Os 100 primeiros têm evento presencial aqui no Grupo Primo, os 200 primeiros recebem os 3 livros autografados em casa. E para concorrer a essas vagas é necessário estar cadastrado. Afinal de contas, o lançamento abre antes para quem está na lista. Se você quer aprender a investir, aproveite a oportunidade. É a primeira vez e eu não sei se a gente vai fazer isso de novo. Bom, agora falando sobre ETFs, para quem não conhece a sigla, a primeira coisa, ela vem do inglês e significa Exchange Traded Fund. Ou seja, seria um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Para comprar suas cotas, você compra exatamente como se fosse adquirir uma ação. E qual é a vantagem do ETF frente aos fundos tradicionais? Se você está acostumado a investir em fundos, você vai na conta da corretora, abre lá uma prateleira de produtos e escolhe um fundo que vai ter uma gestão. Alguns têm taxas mais baixas, outras taxas mais altas, mas geralmente essas taxas são mais altas que dos ETFs. E aí o gestor toma as decisões de alocação, podem ser boas ou más decisões. A maioria não costuma bater os índices de mercado. E essa liquidez nesse fundo, ela costuma ser meio restrita, porque você consegue colocar o dinheiro, mas na hora de tirar, há um prazo para que o seu resgate seja feito. Esse prazo pode ser muito longo, em alguns fundos é mais curto. Mas não necessariamente ser mais curto, no caso desses fundos de prateleira, é melhor, porque você tem um fundo recheado de ativos que vão maturar no longo prazo, um fundo de debêntures, por exemplo, ou um fundo de ações. E se o prazo de resgate for muito curto, então o gestor ele tem que vender esses ativos, às vezes não nas melhores condições, para honrar o resgate do cotista. Só que isso afeta a cota do fundo para aquele cotista que continua investido. Ou seja, há um certo descasamento entre a estrutura de passivos, obrigações que o fundo tem com quem quer retirar o dinheiro, e ativos. Já no ETF isso não acontece. Aqui no Brasil os ETFs todos eles seguem um tipo de índice, e como eu já disse, boa parte dos fundos não conseguem bater esse índice de mercado. Se um cotista quer sair, ele vai para a Bolsa de Valores vender e tem outra pessoa comprando, então isso não afeta de maneira significativa a cota do fundo, porque o fundo não é obrigado a vender os seus ativos, resolve esse descasamento entre ativo e passivo. E além disso, as taxas de administração costumam ser bem mais baixas, uma vez que não há um grande trabalho intelectual por trás. Não é preciso ter uma equipe com vários analistas, um gestor, porque simplesmente o ETF ele vai seguir um certo índice. No caso do nosso ETF, ele vai seguir o S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana. Pô, Bruno, mas a gente já tem ETFs aqui no Brasil que seguem esse índice, O mais conhecido de todos é o IVVB11 da BlackRock. E eu vou dar destaque aqui também para o Itaú, o SPX I11. E sim, eles já te dão exposição ao mercado americano, de maneira indireta via o mercado nacional. Mas qual é a proposta do nosso ETF? Como eu disse, a gente não seguiu essa lógica de comprar um ETF americano, porque o IVVB11, ele compra o IVV. E o SPX I11, ele compra o VOO, da Vanguard. O IVV é da BlackRock. E nesses ETFs americanos,
Toda vez que o ETF paga dividendos, né, as empresas não pagam dividendos, ele acaba pagando também, assim que funciona nos Estados Unidos, você tem uma tributação na fonte de 30% dos dividendos. O nosso ETF pegou um outro caminho, porque ao invés de comprar um ETF americano, ele comprou um ETF irlandês, que por sua vez compra um ETF americano. Mas qual é a vantagem do ETF irlandês? É que ele segue o padrão UCITS. UCITS significa Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. Na prática, é um acordo que faz com que os ETFs que estão dentro da União Europeia tenham um acordo fiscal com o governo americano e ao invés da tributação de ser de 30% dos dividendos na fonte, é de apenas 15%, ou seja, a 50% menos tributação. Isso faz com que o ETF fique com mais dinheiro para comprar mais cotas e venha render mais no longo prazo. Bruno, quanta diferença a gente vai ver no longo prazo? Bom, desde maio de 2019, que foi quando esse ETF irlandês, o VUAA, que é o que a gente compra, foi lançado, a diferença de rentabilidade frente ao IVV, que é aquele que o IVVB11 aqui no Brasil compra, foi de 3,6% a favor do veículo irlandês. E aí quando a gente viu isso, a gente pensou, cara, por que ninguém nunca fez isso aqui no Brasil? E resolvemos ser os primeiros. Além disso, como você pode ver nessa tabela que eu coloquei na tela, a gente fez questão de botar uma taxa de administração bem baixa, muito competitiva, de 0,18. Se a gente for pensar só nessa taxa, nós somos o mais barato em comparação aos outros ETFs nacionais que dão exposição ao mercado americano. Uma vez que o IVVB11 é 0,23, o SPX do Itaú é 0,21, nesse comparativo aqui também tem um do BTG que é menorzinho, 0,20. Só que essa não é a taxa que você deve levar em conta no final, porque como todos esses veículos compram ETFs lá de fora, você tem que pegar a taxa desses ETFs e somar com essa taxa. De modo que a nossa taxa final fica em 0,25, algo muito em linha com os outros ETFs. Mas aí eu lembro da questão da estrutura de UCITS, que faz com que, graças à menor tributação de dividendos, nós temos mais rentabilidade no longo prazo. Pegando um comparativo que a Investo, nossa parceira no GPUS11, fez, comparando como é que teria sido a performance do GPUS11 desde 2020 até agora contra o IVVB11, que dos ETFs que dão exposição ao mercado americano é o mais popular aqui em termos nacionais. Repare que a diferença de rentabilidade a favor do GPUS11 foi de 5%, o que atualmente nos torna o veículo mais interessante para que você tenha essa exposição indireta ao exterior. E antes de partir para a compra das cotas, eu vou endereçar aqui duas principais perguntas que chegaram bastante lá no meu Instagram durante o fim de semana. Lembrando que o ETF está disponibilizado para negociação a partir de hoje, né? Então o pessoal já estava meio ansioso esperando o começo. A primeira delas é sobre pagamento de dividendos. Porque quando a gente fala que nós temos uma estrutura mais interessante com menos tributação, o pessoal já fala, pô, então vai pagar dividendo aqui no Brasil. E a gente até poderia ter feito isso, mas optou por não fazer. E por quê? Porque apesar dos dividendos das empresas serem isentos de imposto de renda aqui no Brasil, quando as empresas pagam para o ETF, é isento, mas se o ETF paga para o investidor, isso não conta como um dividendo. É caracterizado como um rendimento, sujeito a 15% de imposto de renda. E isso acaba sendo pouco eficiente do ponto de vista tributário. Então a gente estaria fazendo todo um trabalho para ter mais eficiência tributária utilizando o veículo europeu e jogar essa eficiência fora ao pagar dividendos aqui tendo tributação. Um bom exemplo para mostrar como um ETF pagar dividendo é ineficiente aqui no Brasil está nos dois ETFs que o Nubank lançou ao mesmo tempo, com a mesma carteira seguindo o mesmo índice, o NDIV11 e o NSDV. O NDIV paga dividendos e o NSDV, quando o dividendo cai, ele simplesmente recompra automaticamente em mais posições dentro do ETF. E aí, olhando o comparativo desde o lançamento de ambos, veja que o ETF que não paga dividendos rende mais do que o ETF que paga dividendos. Pô, Bruno, mas nesse comparativo tem um revestimento automático dos dividendos do NDIV11? Pelo que eu conheço do site Mais Retorno, tem sim. Mas o ponto é que, mesmo reinvestindo automaticamente, você teve aquela mordida de 15% do leão. Então, se você fica recebendo dinheiro de ETF para recomprar cotas do mesmo ETF, era melhor não ter pego esse que paga dividendos, mas sim aquele de acumulação. Então, por isso, o nosso ETF é um ETF de acumulação. Eu, particularmente, não tenho ETFs que pagam dividendos aqui no Brasil. Então, não faria sentido lançar um produto assim, pelo menos não antes de lançar aquele de acumulação, que é o produto que eu prefiro. E outra pergunta que também chegou bastante é, tá, Bruno, esse veículo é interessante, mas o que é melhor? Investir indiretamente via o veículo de vocês ou abrir uma conta lá fora, fazer o câmbio e comprar as cotas do IVV, do voo, esses ETFs americanos que são extremamente baratos, né? A taxa de administração é de 0,03% ao ano. E aqui eu vou ser absolutamente transparente com vocês. Eu tenho uma meta patrimonial de ter pelo menos metade daquilo que eu invisto fora do Brasil. E esse dinheiro, quando sai, ele não tem prazo para voltar. E aí eu acabo comprando esses veículos lá fora que tem uma taxa muito baixa, 0,03, só que eu também tenho um custo inicial mais alto. Por isso que é interessante esse não ter prazo para voltar. Uma vez que para mandar dinheiro lá para fora, eu pago o IOF, que era de 0,38, atualmente é de 1,1. Pode ser que isso mude, né? O Congresso está pensando em derrubar essa questão do aumento do IOF, mas atualmente 1,1 mais o spread do câmbio que você faz. Eu faço o câmbio pela Portfel, eu pago 0,3% de spread. No entanto, o normal que você encontra no mercado é alguma coisa entre 0,5 até 1,5%. Então, considerando 0,5, que é uma taxa de spread baixa, spread é o lucro de quem está fazendo essa operação cambial para você. A diferença entre o dólar que você vê no Google e aquele que efetivamente
inicialmente você comprou. Veja que na conta, somando os dois, você está pagando 1,6. E aí depois, ao longo do tempo, por ter uma taxa de administração mais baixa, você vai compensando isso lá fora. Ao comprar o veículo aqui, você não teria esse custo de IOF, nem spread do câmbio, mas pagaria uma taxa mais alta, uma taxa total de 0,25. Então, taxa contra taxa, lá fora fica mais eficiente se você tem uma alocação de longo prazo. Se for uma coisa mais tática, mais curta, aqui ficaria mais eficiente. Mas a decisão não pode ser pautada só nisso, porque apesar de mandar dinheiro lá para fora ter os seus custos, comprar um seguro tem custo, né? E o fato de que lá fora você está mais seguro contra a ingerência governamental aqui no Brasil e contra o chamado risco de conversibilidade. Isso aconteceu recentemente na Argentina, mas também já aconteceu no Brasil em épocas anteriores ao Plano Real, onde o governo simplesmente vai lá e define um patamar para a moeda estrangeira totalmente artificial. De certa forma, até depois do Plano Real, a gente teve câmbio fixo durante um tempo, né? E em 98 já estava bem artificial. Mas o ponto é que imagine que hoje o dólar está simplificando em 5,80. E aí o governo vai lá e decide falar que não, agora eu vou estabelecer o câmbio aqui e o dólar foi para R$4. Vai ter um monte de gente batendo palma, né? Falando, meu Deus, que maravilha. Mas outros, que tem pelo menos 2 neurônios, vão pensar, caramba, era 5,80, agora tá 4. Deixa eu aproveitar para comprar bastante dólar. E aí ninguém vai querer vender o dólar a R$4, só o governo, mas rapidamente esse dólar vai esgotar. E eles vão ter que colocar cotas para compra de dólar, assim como a Argentina fez, permitindo que as pessoas comprassem apenas $200 por mês. E aí o produto que você tem no mercado interno, que deveria espelhar o mercado externo, é prejudicado por conta desse câmbio artificial. Eu não espero que isso venha acontecer no Brasil, mas é um risco que tem que estar no radar dos investidores. Essa é uma vantagem que a gente tem ao colocar lá fora. Porém, também cabe destacar uma possível desvantagem, principalmente para quem já tem valores mais altos de investimento, passando dos $60 mil, que é o fato de que se essa pessoa tem um problema, ela vem a falecer, o dinheiro que ela tem nos Estados Unidos até $60 mil está isento do estate tax, que seria um imposto sobre herança. Agora, aquilo que passou desse valor pode pagar um imposto de cerca de 40%, fora a necessidade de fazer inventário lá fora e outros custos. Por isso, quem tem mais dinheiro lá fora acaba abrindo uma offshore para investir com mais segurança. Afinal, a pessoa física pode falecer, mas a pessoa jurídica continua existindo e ela é dona dos investimentos. E a sucessão vai acontecer, muito provavelmente, quem abre offshore costuma escolher países assim, né, com tributação mais amigável ou até ausência de tributação. Então, repare que no final você tem que pensar nos custos, não só a taxa de administração, mas também o custo do envio, na questão do risco de convertibilidade e também no risco da sucessão. E aí você toma a sua decisão. Eu, como eu já disse, invisto diretamente lá fora, mas também tenho ETF nacional na minha carteira. Se eu for pegar minha carteira de ações, eu tenho lá o IVVB11 hoje. Inclusive, deve continuar na minha carteira, porque se eu vender agora, eu vou pagar imposto de renda. Agora, nas minhas novas compras via mercado nacional, eu vou pegar o GPUS11 porque ele é mais eficiente. Explicadas as duas principais dúvidas sobre dividendos e a questão do que é melhor, vamos agora para a parte prática. Eu já tinha feito uma primeira compra simbólica de 100 cotas, deixei aqui porque eu falei, vai que no final do vídeo eu boto aí a ordem de compra e não executa na mesma hora, né? E agora eu vou botar mais uma ordem de compra, mostrando como é simples a negociação de um ETF. É a mesma coisa que comprar uma ação, com uma diferença. Eu posso comprar, inclusive, uma única unidade e não vou ter que acessar o mercado fracionário. É igual um fundo imobiliário. No caso, eu vou dar mais uma ordem de 100 cotas e vou colocar um preço entre o preço de venda e o de compra, né? Veja que aqui na venda tem poucas ordens porque o ETF está estreando hoje. Isso aqui é por conta do formador de mercado, o BTG. Mas a tendência, já que ele é um veículo eficiente, é que ele venha ter cada vez mais liquidez ao longo do tempo. Então vou colocar uma ordem aqui a 180 de mais 100 cotas, ordem enviada, e agora é esperar a execução. Tá como primeira da lista, isso deve acontecer em breve. Mas, anteriormente já tinha colocado 100 aqui só para fazer minha primeira compra do nosso primeiro ETF. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, esse era o recado do vídeo. Agradeço a confiança de todos. Se tem algum detalhe que porventura eu esqueci, fique livre para colocar nos comentários. Um grande abraço e bons investimentos a todos.